Avançando. Quando eu digo, excelentíssimo senhor, e coloco aqui, juiz de direito, a gente deu uma passeada por alto na aula passada, mas vamos trabalhar isso aqui com bastante calma agora. Do que eu estou falando aqui? Eu vou trocar aqui juiz de direito, nessa mesma petição poderia estar, ou poderiam estar, juiz de direito, juiz federal, juiz do trabalho, juiz auditor militar, juiz eleitoral, não poderia? Se fosse no primeiro grau, porque se fosse no segundo, poderia, ao invés de juiz, poderia estar excelentíssimo senhor, desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, desembargador do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, poderia estar juiz do TRT, que é como se fosse um desembargador trabalhista, juiz do TRE, que é como se fosse um desembargador eleitoral, como se fosse, que eu digo porque é a Corte de Apelação, tá? Poderiam estar ministro do Supremo, ministro do STJ, do TST, do TSE, do STM. Então, quando eu olho para essa terceira posição aqui, na primeira linha da petição inicial, qual é a matéria teórica que eu tenho que lembrar que vocês aprenderam na aula passada? Não, no semestre passado. A gente falou competência. Até aqui eu dei a dica na aula passada. Agora eu estou falando essa aqui específica. Que competência é essa aqui? Vou ajudar vocês a concluir. Eu não vou falar porque falar é muito fácil. Amanhã vocês já esqueceram, tá? Quais as competências que a gente tem? Falar em material, funcional, territorial e alguém falou do valor da causa. Como é que eu classifico isso aqui? Já vai? Como que eu classifico? Esses aqui são critérios, né, que a gente utiliza para classificar a competência. E aí a doutrina classifica em dois grupos essa competência: absoluta e relativa. Está organizado aqui de forma que eu consiga separar as duas? Tá, então essas duas aqui formam a competência absoluta. E essas aqui, competência relativa. Depois eu vou fazer uma revisãozinha de competência geral para vocês, mas só para não perder o gancho aqui. Dessas aqui, qual que vocês acham que se enquadra aqui? Aqui, nessa primeira, onde está juiz de direito, material? Por que material? Porque, por exemplo, tem matéria que é competência do juiz federal. Ah, então vamos fazer aqui o seguinte. Na verdade, por mais que eu achei até que você fosse dizer, se você pegar, por exemplo, o juiz eleitoral, se entrasse aqui, excelente senhor juiz eleitoral da segunda zona eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal. Mas quando você divide a justiça, você tem aqui justiça comum, justiça federal, justiça eleitoral, justiça trabalhista e justiça militar. Mais para frente eu vou fazer toda a organização do Poder Judiciário, que fica mais fácil para visualizar. Mas a gente divide aqui, para cá a gente chama de justiça especializada ou especial. Para cá a gente chama de justiça comum, tá? Qual é o critério daqui para cá? O que torna uma justiça especial? Aí a gente, apesar de a gente trabalhar com a matéria, direito penal militar, direito trabalhista e direito eleitoral, mesmo assim, essa competência aqui, ela é mais funcional do que material. O que é a competência funcional? O que vocês entendem por competência funcional? Vamos pensar aqui. Quem é que está processando o governador do Distrito Federal? Que juízo? O STJ. Por que o STJ é que está processando o governador? Por que não é o juiz da vara criminal? Vocês não precisam pensar em direito não. Qualquer resposta que vocês façam, por mais inocente que seja, vai responder. Porque cabe ao STJ processar governadores. Porque compete ao STJ processar governadores em matéria criminal, né? Olha essa. Porque é função do STJ processar em matéria penal governadores. Por isso a gente chama de funcional. É a função, é a atribuição que é dada pelo Constituinte ao juízo, tá?
Então, por isso que a competência é funcional. Então, quando você pega aqui justiça militar, muito embora você tenha uma competência material específica, que é o direito penal militar, se você pegar, por exemplo, no âmbito da justiça comum, vocês acham que um policial militar não responde com base no Código Penal Militar? Se ele furta uma arma do quartel dele, ele não responde com base no Código Penal Militar? Responde, o Código Penal Militar. Agora, quem é o juiz que processa ele? É um juiz do TJ, de uma vara específica, chamada Auditoria Militar. Mas é um juiz togado, o cara que faz concurso para juiz do TJ. E que ele é substituto nessa vara, e ele pode ser substituto na vara de falências e concordatas do mesmo tribunal. E não tem nada a ver. Então vocês estão percebendo que não é a matéria que puxa para cá? Porque a matéria está diluída. Na verdade, o que força isso aqui é a função, é a competência funcional. Aqui mais ainda, o que muda de matéria de justiça comum para justiça federal? Basicamente, vamos pensar aqui, se vocês fossem para o direito penal é mais difícil, porque você tem zilhões de normas relativas à competência da Justiça Federal em matéria penal. Você tem que saber os crimes praticados a bordo das aeronaves brasileiras, qualquer lugar, ou os praticados em aeronaves estrangeiras dentro do espaço aéreo brasileiro e assim por diante, né? No mar territorial até não sei quantas milhas, o tráfico internacional de entorpecentes. Ok, vamos pegar um exemplo então no penal, que eu sei que é o que normalmente é mais fácil de visualizar. O camarada... Eu tive um aluno, logo que eu comecei a dar aula, o menino era genial, excelente aluno, era aquele cara falador, querido de todos os professores. Aí, um belo dia, a gente volta das férias e cadê o fulano, que não está na faculdade? Era um cara conhecido, estava sempre circulando, ia na porta da sala dos professores. E aí um colega chega e diz assim: poxa, fulano está preso. A gente está montando um grupo de professores para tentar ajudar, advogar para ele, tentar de alguma forma tirar ele, porque o menino era brilhante, ele tinha um futuro com certeza promissor. O que ele fez? Era perto do véspera de carnaval, assim, ele pegou tipo janeiro, que a gente está de férias aqui, e ele foi, Catalão, né, que tem aqui perto, então foi para aquelas bandas ali, e quando ele estava voltando para Brasília, ele foi fazer um investimento. E quando ele estava voltando para Brasília, ele viu um carro da polícia rodoviária. Só que esse carro não estava nem fazendo do blitz. Tinha tido um acidente e o carro estava ali parado, monitorando o trânsito. Ele assustou e deu um cavalinho de pau e se meteu mato adentro com o carro. Aí chamou a atenção, a polícia veio, parou ele. Quando abriu a mala, tinha 2 caixas assim, cheias de lança-perfume. O que aconteceu? Preso em flagrante, né? Vamos pensar. Oi? Não era tão brilhante assim, né? Mas ele, assim, ele tinha tudo para dar certo aqui. Se ele se mantivesse no caminho certo, era assim, era um cara que falava bem, se apresentava bem, bonito. As meninas, tipo assim, adoravam o cara. Ele era o popular, sabe o João Alberto da música lá do Legião? Era aquele cara. O cara, entendeu? Ou é Roberto, né? João Roberto. Esse mesmo. Esse é irmão dele, sei lá. Mas, enfim. Ele foi preso e processado por tráfico de entorpecentes.